Então, boa noite, gente. Agradecer a todo mundo que está participando. Agradecer também os convidados da mesa. A gente vai iniciar agora no evento Primeira Mesa Redonda da semana, cujo título é O que é inovar? Como desenvolver o olhar para ver onde está a inovação? Como convidada a Fabiana Sanches, ela é coordenadora de inovação da América Latina para a Divisão Agrícola da Bayer. Ela é formada em Química pela UFABC, com especialização em gestão de projetos, com tendência de inovação, design thinking e business design. Atualmente coordena a extensão de programas de inovação para a América Latina. Agora, com relação ao Renato, o Renato é filho e neto de produtor rural e sempre com a cabeça na tecnologia. Eleito pela Forbes um dos jovens mais promissores do Brasil na próxima década e eleito pelo MIT um dos jovens mais inovadores da América Latina. Engenheiro de formação, criou a AgroIntelli com o intuito de democratizar a tecnologia no campo para pequeno e médio produtor rural. Agora, com relação ao Tiago Borges, ele é professor do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia, economista com mestrado e doutorado em Engenharia de Produção, pós-doutorado no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, em Portugal, pós-doutorado no Instituto de Pesquisa Política da Universidade de Lund, na Suécia, e atua há 20 anos em atividades de ensino, pesquisa e extensão em temas relacionados à inovação e ao empreendedorismo. E agora, como mediador, a gente tem o Marcos Alexandre Teixeira. Ele é engenheiro agrícola pela Unicamp, mestre em engenharia agrícola com projetos de máquinas agrícolas pela Unicamp também, doutor em engenharia mecânica pela Unicamp, especialista em gestão de projetos FGV, atuou por 3 anos no Departamento de Energia da Vale. Atualmente, ele é professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Então, eu agradeço. Vou passar a palavra já para a Fabiana. Obrigada, Joyce, pela introdução. Bem, o que é inovar, né? Como desenvolver o olhar para ver onde está a inovação. Bem, pessoal, vou dispensar apresentações. A Joyce fez uma apresentação muito legal. Eu tinha até esquecido que eu tinha enviado e é gostoso de ouvir e ver também essa trajetória. Fiquei super feliz pelo convite. Acho que vai ser um prazer conhecer mais aqui um pouquinho sobre vocês. É uma pena que ainda por telas, né? Mas agradeço o convite antes de tudo. Mas qual que é a ideia hoje desse nosso bate-papo, que vai ser mais uma introdução, né? Porque esse tema, ele é extenso e eu sou apaixonada, então... Mas eu queria trazer aqui para vocês um pouco de como que acontece essa jornada de reinvenção na Bayer. Então, o que que a organização entendeu? O nosso olhar de inovação, muito focado em produtos, em moléculas altamente inovadoras, ele nos manteve durante 150 anos e no Brasil durante 125 anos. Mas isso não é uma garantia que vai nos manter por mais 150 anos, por mais 125 anos. Então, a gente precisa se reinventar como organização, como profissionais, e se alguém tem alguma dúvida disso depois de um 2020, como que a gente enfrentou, eu acho que acabou-se as dúvidas da necessidade de transformação. E isso faz muito sentido quando a gente olha para onde a gente quer chegar como organização. Então, aqui é um pouco da nossa trajetória de visão sobre inovação. Então, durante muito tempo, a visão de inovação foi muito voltada para pesquisa e desenvolvimento. Então, sempre desenvolvendo novos produtos, sejam elas moléculas para o âmbito farmacêutico ou também para a divisão agrícola, mas sempre esse investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento. O que a gente vem entendendo aí ao longo dos últimos anos? Quando a gente coloca um foco na jornada de um produtor ou de um paciente, não somente o produto ele é suficiente para ter uma experiência boa, você precisa também oferecer experiências, novos modelos de negócio, novos processos, e tudo isso se integra como um portfólio de inovação para fazer com que essa pessoa esteja satisfeita e tenha suas dores atendidas. Então, a gente vem entendendo que a inovação não é
um ou outro, mas tudo isso se complementa, né? A gente não pode olhar só para a inovação como um fato de pesquisa que foi o que nos trouxe até aqui. Esse processo, a gente percebeu que ele é muito orgânico, ele não é um processo estático. Esse framework, ele é muito conhecido no mercado, mas aqui a gente fez algumas adaptações porque faz sentido para os nossos negócios. Então, a gente vê que a inovação ela começa por um problema, algo que você quer resolver. Por isso que colocar a pessoa no centro é primordial, porque assim você consegue entender a dimensão daquele problema, no mínimo do detalhe do que acontece. Você consegue testar ideias e gerar soluções para poder atender aquele problema. Você cria um modelo de negócios, faz um teste com pequeno grupo de clientes. E às vezes aqui nesse pequeno grupo de clientes, você vai perceber que, putz, aquela solução não é muito boa. Então você volta, testa novas ideias, você revê se o seu problema ele ainda é um problema. Então esse fluxo, ele direciona muito as inovações dentro da organização, principalmente quando a gente não está olhando para aquela inovação que é só sobre um produto, né? Quando a gente quer oferecer uma nova experiência, um novo modelo de negócio. Então a gente começa aqui a entender o problema até escalar e gerar aí toda a parte de entrega junto com o consumidor. Então isso é bem orgânico e bem fluido. O grande desafio que a gente vem entendendo é que a gente sempre associou esse processo de inovação que eu mostrei anteriormente com algumas empresas de tecnologia, né? Com o grande boom do Vale do Silício, a gente vem percebendo que muitas pessoas acabam construindo uma barreira e achando que essas grandes inovações só pertencem a essas organizações. Mas a gente sabe que não, que na verdade tudo isso pertence para qualquer empresa de qualquer segmento, em qualquer área e em qualquer função. Então, a gente não pode esperar que só essas empresas nativas digitais sejam aí a grande porta-vozes da inovação, de que são algumas inovações diferentes aí para atendedores diferentes das pessoas, mas a gente precisa quebrar essa barreira. Quando a gente entra dentro das organizações, também não esperar que isso seja feito só pelo time de tecnologia ou time de marketing, mas isso ser uma responsabilidade colaborativa de todo mundo. E eu acabo provocando muitas pessoas dentro da organização, porque mesmo dentro da Bayer, muitas pessoas associam que a inovação ela pertence muito ao mundo de tecnologia. Mas as empresas que têm como base o processo científico são empresas que estão muito conectadas com os fundamentos da inovação, que é você testar, errar, corrigir e aprender. Então, isso é algo muito comum, e digo até pela minha experiência na minha formação de química, que isso era um grande exercício diário junto com os ensaios que eu fazia. Algo que eu quero até reforçar aqui para a gente realmente superar essa barreira, porque a inovação faz parte do processo científico, e isso é algo que nos diferencia para trazer soluções que são inerentes às dores da nossa sociedade, né? Normalmente esses profissionais, eles têm um interesse pela investigação. Todos esses comportamentos que a gente vê são coisas a gente espera muito, por exemplo, dos empreendedores, dos fundadores de startup, e tudo isso está já enraizado dentro do processo científico. Então, por exemplo, o interesse pela investigação, né? São pessoas muito questionadoras, pessoas que formulam perguntas e vão em busca de respostas diante de algum resultado que foi imprevisto na sua análise. São pessoas que tomam decisões, vão para cima baseado em alguns riscos calculados, e têm uma vontade imensa de estar fora da fronteira do conhecimento, trazer novas inovações, seja em ensaios analíticos, processos ou até em produto. E eu acho super interessante que a gente fala muito na inovação que tem que não ter medo de errar, você vai aprender na jornada, isso faz parte do processo. Assim, trabalhar com pesquisa é você aprender com erros, né? Então, se pesquisar e descobrir algo novo, consequentemente, problemas novos e sem respostas aparecem naturalmente. Então, isso faz parte do DNA da nossa empresa, faz parte do DNA de todos os profissionais que lidam com o processo científico, mas, como eu falei anteriormente, não é o único canal. A gente também tem que olhar para
outras oportunidades na jornada dos nossos clientes. E aqui eu também queria trazer um pouquinho de como que todas essas habilidades de inovação também não são só uma expectativa de dentro das empresas, mas como tem algumas pesquisas que falam também desse movimento. Tem uma pesquisa que é feita pelo Fórum Econômico Mundial e a cada 5 anos eles colocam as 10 habilidades que são mais requeridas pelos profissionais. Eu acho super interessante que eles não colocam que assim, os profissionais da área de tecnologia, os profissionais da indústria farmacêutica. Não, isso é um ranking geral. E eu gosto muito de explorar ele para a gente ver se realmente a inovação ela está associada a determinadas empresas, a determinadas profissões ou não. Então, eu trouxe aqui dados de 2015, 20 e 25, e é muito interessante ver como que as coisas foram mudando. Então, por exemplo, em 2015, criatividade era a 10ª competência. Em 2020 já passou para a 3ª posição. Em 2025, eles acreditam que fica numa 5ª posição, mas não é só você ser criativo, mas você precisa ter originalidade e iniciativa de colocar essa ideia mais inovadora em prática, né? Uma outra mudança interessante disso também é a questão, por exemplo, em 2015, controle de qualidade era a 6ª habilidade mais requerida para os profissionais. Mas em 2020 e 2025 você já não encontra ela. Em 2025 você começa a ter um foco mais em usar tecnologias, em resolução de problemas complexos, em pensamento analítico. Então é bem legal perceber como realmente são habilidades que vão fluindo e vão amadurecendo para preparar os profissionais para lidar com esse mundo aí de diferentes complexidades. O que eu acho interessante é, em um olhar mais de daqui a alguns anos, eu até sou um pouco crítica quando a gente fala de futuro do trabalho, porque parece distante. Mas quando a gente olha para essas habilidades, quem que não precisou no ano passado ter uma estratégia aí de aprendizagem ativa? Eu sei que vocês estão super conectados nisso, né? Tem até um termo que são os lifelong learners. Quem não precisou ter um pensamento crítico em como se resolver no meio aí da pandemia? Quem não precisou de originalidade, de iniciativa, quem não precisou aqui usar uma nova tecnologia para a gente se conectar, né? Quem não teve resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade. Então, acho que o Fórum Econômico Mundial, ele foi muito otimista de 2025, mas já é conhecido no mercado que a pandemia do coronavírus, na verdade, antecipou tendências que já estavam previstas. Nesse report, eles também falam que 50% dos funcionários que já estão trabalhando vão precisar se requalificar, e metade dessas habilidades, que eu até destaquei em negrito, elas são para resolução de problemas. Então, nunca antes, né, na nossa história, a gente enfrentou tantos desafios que são desconhecidos. Então, a gente precisa de habilidades diferentes, uma mentalidade diferente para resolver. E um ponto aqui interessante é a questão do protagonismo, né? Se os desafios são novos e ninguém sabe como resolvê-los, a gente vai ter que ir em busca aí de estudar. Por isso que as estratégias de aprendizagem ativa são fundamentais para manter o nosso repertório. Mas eu sei que na prática é muito difícil de inovar, né? Por isso que eu queria até comentar aqui com vocês de por que isso acontece. Existe um bloqueio que ele é muito natural da nossa mente, que é a flexibilidade cognitiva, né? Que é igual a foto que eu coloquei aqui para vocês, né? Eles nos bloqueiam de trazer toda essa criatividade e inovação. Então, quando você precisa criar algo novo, o seu cérebro, ele tenta que você coloque o mínimo de esforço possível dentro de uma tarefa e uma atividade. E isso acontece muito por causa da bagagem que você traz junto com a sua família, na faculdade, de trabalhos. Por isso que é tão importante, a gente reforça muito a questão da diversidade. Porque quando você tem pessoas de diferentes bagagens, você vai conseguir ter gatilhos para superar essa flexibilidade cognitiva. Então, a gente precisa colocar esforços a mais para superar essa flexibilidade e pensar além. E como que isso funciona um pouco na Bayer, né? Eu comentei que tem lá os times de pesquisa e desenvolvimento, mas também a gente hoje espera que
Todos os colaboradores, eles vivem o que a gente chama de intraempreendedorismo, que é você ter os comportamentos de um empreendedor dentro dos limites de uma organização. E a gente chama isso na prática de inove no que você faz. Então, se você está lá nos nossos centros de pesquisa, você vai desenvolver moléculas altamente inovadoras. Se você está no nosso time do jurídico, você vai inovar em processos mais ágeis, mais agilidade de assinaturas digitais. Se você está no nosso time de tecnologia, você vai inovar trazendo novas plataformas. E isso ajudou muito para todos os colaboradores entenderem que essa é uma prática esperada por todos, né? E esse é um termo bem conhecido aí que muitas empresas estão investindo. E o que esse perfil, né? A essência do empreendedorismo, e aí acho que o Renato vai até comentar isso com mais propriedade, que ele vive isso na prática, são pessoas que buscam constantemente novos caminhos, né? Você pode se deparar com alguns imprevistos e você precisa sempre se questionar se você está indo no caminho certo, questionar se você está atendendo às necessidades do seu cliente, e você precisa aprender rápido. Essa essência é realmente o que diferencia algumas pessoas que acabam evoluindo em algumas barreiras daí da jornada de startups, das jornadas do ecossistema, para empresas bem-sucedidas. Essa essência, quando a gente traz para dentro das barreiras de uma organização, também são muito esperadas para os colaboradores. Então, a gente quer realmente trazer esse repertório criativo, assim a gente aumenta a capacidade dos colaboradores de associarem as suas bagagens quando eles se depararem com algum problema complexo. Então, a gente quer trazer muito essa vibe do ecossistema junto com os colaboradores. E a gente acredita que realmente esse ambiente inspirador, ele causa impacto positivo e ele gera valor, que a gente consegue colocar em prática muitas coisas importantes que começam a atrair mais talentos. Então, uma cultura que fomenta inovação, que coloca em prática tudo isso. A gente começa a colocar a diversidade como um fator que nos leva a atingir resultados mais sustentáveis. E a gente tratar mais sobre negócios, né? Começar a olhar para soluções que vão atender aos nossos desafios na sociedade. Uma estratégia de colocar tudo isso também para funcionar junto com os colaboradores foi a construção dos Life Hubs. É bem conhecido no mundo aqui o espaço na Califórnia, que é o Vale do Silício, onde grandes empresas como Netflix, Facebook, Google surgiram. Mas existem outros polos ao redor do mundo que fomentam muito inovação, e a Bayer criou um escritório em cada uma dessas cidades que são representativas para os nossos negócios, para fomentar a inovação, e não foi diferente aqui na América Latina, na escolha de São Paulo. Então, realmente, como que a gente conseguiria trazer na prática esse espírito aí de viver com empreendedores, com startups, de ter uma mentalidade de co-criar soluções, de aprender sobre aquelas habilidades que eu falei para vocês sobre o futuro, como a gente coloca tudo isso na prática. E, para finalizar, só queria reforçar que para a gente já está muito claro, né? Só existe inovação com colaboração. Se alguém tinha alguma dúvida, espero que já tenha superado, porque nenhuma vacina disponível hoje foi feita sozinha, então a gente precisa de colaboração para atender na velocidade certa as necessidades que a sociedade enfrenta. Então, na Bayer, inovação, sustentabilidade de pessoas são nossas prioridades. E se for para entregar isso para os produtores, para os pacientes, em colaboração com outra instituição, o caminho não nos importa. O que importa é a solução estar entregue e a gente oferecer soluções mais ágeis e eficientes em saúde e nutrição. Então, eu vou deixar aqui meus contatos, a gente ainda vai ter aí mais um tempinho para conversar. Super, super obrigado, pessoal. Acho que a gente vai poder falar mais daqui a pouco. Perfeito. Então, agradeço, Fabiana, pelas suas palavras. Passamos, então, para a fala do senhor Renato Borges. Renato, a palavra é com você. Beleza. Pessoal, obrigado aí, viu, pelo convite, primeiramente, viu? Marcos, Larissa também, que me prospectou ali no LinkedIn. Sempre bom. Eu sempre demando tempo, assim, para conversar com universitários, principalmente profissionais, né, que estão sendo formados agora e também que é o futuro do nosso país, né? Principalmente do agro.
Então, eu tento ajudar de alguma forma ou incentivar o empreendedorismo no nosso país, que precisa muito, né? 70% dos empregos formais hoje vêm do pequeno e médio empreendedor. Então, muito importante a gente ter essa iniciativa, viu? Parabéns pelo evento, tá bom? Eu, infelizmente, na minha graduação, eu não tive contato assim com empreendedores. Então, acho que vocês já estão inovando já a partir daí, já dessa semana, né? Porque eu não tive esse contato de conversar com o empresário, de ver como que funciona na prática, porque no livro é bonito, né? Como que funciona, o passo a passo e tal, mas no dia a dia o negócio é mais embaixo e a gente precisa mostrar aqui, eu particularmente, né? Mostrar aqui como que funciona de fato, tá bom? E eu gosto muito de não ficar mostrando os slides, e sim ter uma conversa, assim, de gente como a gente, né? Meio que pessoal, porque acho que a grande maioria aqui, o target, as pessoas todos aqui são universitários, e eu defini aqui a nossa fala, né, em blocos, falar um pouco do agro, né, como que a gente vê essa questão de tecnologia, né, de inovação no agro, depois contar um pouco da minha história e depois eu finalizo ali com algumas indicações, tá? O que eu estou percebendo e como que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Quando a gente fala em inovação, principalmente no agronegócio, nós estamos tratando, pessoal, do segmento mercado menos digital do mundo. Tá? O agronegócio hoje é o menos digital do mundo. Quando você tenta inovar no agronegócio, você vai sofrer muitas barreiras culturais, principalmente por produtores, tá? Que isso reflete nos profissionais que estão do lado. Ah, como que você sabe disso? Porque eu vendo para produtor e vendo para consultor. Então, eu sei exatamente como que eles pensam, o que que eles querem, né? E o time de decisão deles quando você vem com um software, com um aplicativo lá que monitora a lavoura dele inteira na palma da mão. Então, quando você mostra isso para ele, 30 anos atrás, 15 anos atrás, ele nunca imaginava. Já é um desafio muito grande, porque é um setor extremamente tradicional. 70% hoje das propriedades rurais no Brasil, se você vê a estrutura fundiária, né, tem 5, 6 milhões de propriedades, 70% não tem internet. Então, os outros 30 têm. Normalmente é grupo agrícola, pequeno produtor que às vezes demanda por causa da esposa, por causa dos filhos que precisam estudar e tudo mais. Então, eles são meio que forçados a ter internet. Então, os outros 70 não têm. Então, é um mercado gigante, né, com muitas oportunidades, porém, é menos digital, né? Então, você tem um timing, uma energia, eu diria, de educação para o produtor rural, principalmente pequeno e médio. Tá? O grande, grupos agrícolas, já tem um time, já tem uma consistência. Ele precisa de tecnologia que ele vai passar para o próximo nível. Então, ele já tem essa mentalidade. O pequeno e médio não, tá? Principalmente em grandes centros, né? Centro-Oeste, Sul e tudo mais. Enfim, e aí, quando você fala em inovação, então, se você já, no agro principalmente, você já depara com isso, né? Puta, fica mais difícil. Inovar já é complicado e tudo mais, né? No agro, o nível é acima. Então, quem está no jogo de inovação no agronegócio é porque realmente é diferenciado, assim, né? E, esse tema é extremamente importante, por isso que eu gosto muito de falar, né? Não é à toa. Eu comecei no agro porque o meu pai, minha família, na verdade, é produtor rural, então, desde pequeno, desde moleque, assim, eu tenho uma consciência grande de como que funciona o campo, né? Principalmente, meu pai é produtor de soja, tá? Soja, milho na safrinha, soja na safra. Então, eu sei exatamente como que ele relaciona, como que ele negocia, como que ele faz barter, como que ele negocia com os fornecedores, como que o consultor de vendas vai lá na fazenda, como que ele manda embora. Enfim, eu sei exatamente tudo o processo. Por quê? Porque eu vivi isso. E eu tinha tudo para ser engenheiro agrônomo, né? Porém, todavia, fui a ovelha negra da família e eu fui para a tecnologia. E aí eu fiz engenharia de computação, né, formei e tudo mais, e depois eu tive a oportunidade de fazer mestrado logo em seguida. Aí eu fiz mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Tá? E aí surgiu um desafio muito grande, que eu gostaria muito, né, que vocês refletissem. E quando eu terminei o meu mestrado, eu já tinha a oportunidade de fazer o doutorado fora do país. E aí a minha dissertação do meu mestrado, eu sentei, olhei assim, né? Falei, cara, eu acho que dá para vender esse negócio aqui, ou pelo menos colocar em alguma empresa, rodar a operação. Eu quero ganhar dinheiro com esse produto que eu fiz aqui.
E quando eu vi, cara, que tinha uma demanda, porque eu fiz a pesquisa de dissertação, eu sabia exatamente tudo do mercado, eu sabia que era um gap e tudo mais. E eu falei para minha orientadora, eu falei assim, professor, pelo amor de Deus, eu quero vender esse negócio aqui, porque se não tem no mercado e a gente fez e resolve o problema, por que que a gente não pode ganhar dinheiro juntos, né? E aí eu percebi que, infelizmente, né, na academia, a gente tem vários obstáculos, assim, para você virar business. Muitas burocracias. Então, eu percebi ali que o meu negócio era vendas, gerar negócio. E aí, eu acho que um ponto importante na minha carreira é você descobrir o que você não quer fazer. Isso é mais importante. Cara, faz um checklist do que você não quer ser no futuro. Você vai ver que tem muita coisa ali que você vai abrir sua mente, sabe? E eu percebi ali que eu não queria seguir muito ali na academia devido a esse processo, porque eu sou um cara vendas, eu sou muito mão na massa, assim, eu não gosto muito de enrolação, não gosto muito de burocracias. E aí eu percebi que eu não teria isso ali na universidade que eu estava inserido. O que eu fiz? Saí da universidade, desisti do doutorado, já estava engatilhado em tudo mais, voltei para minha terra natal, que é Campo Grande, tá? Sou de Mato Grosso do Sul. E foi ali, aí eu entro na parte de inovação, tá? E foi ali que eu percebi, quando eu voltei e vi ali a fazenda, né? Porque, cara, a fazenda é uma empresa, é um business, tá? Tem funcionário CLT, tem imposto para pagar, tem fornecedor. Cara, é uma empresa, tem estoque, é uma empresa, é um business. E o produtor não tem consciência disso. O produtor acha que é outra coisa. E não é um business. Se você não produzir, você está ferrado, porque o banco te emprestou dinheiro, você tem que pagar o banco. Então, quando eu percebi isso, né, e vi as dores do meu pai diárias e tal, eu percebi ali que tinha algumas dificuldades, alguns desafios ali que não estavam sanados e o meu pai, junto com a minha família e todo mundo, os vizinhos ali, reclamavam das mesmas coisas 20 anos. E aí vem o feeling de empreendedor. Cara, aí eu sugiro vocês refletirem. Quando tem um problema e muita reclamação sobre tal problema, né, tem business, tem grana, tem oportunidade envolvida. Então, reflete no dia a dia de vocês, no agro, qualquer outra coisa. Cara, quando tem um problema, uma reclamação de muita gente da mesma coisa, cara, tem negócio. Nubank, por exemplo, o Nubank. Qual que é a diferença do Nubank para os grandes bancos? Cara, você já foi numa agência, Banco Brasil, Itaú e tudo mais? Cara, você fica 2, 3 horas lá para resolver um negócio de 1 minuto. No Nubank, o que eles fizeram? Colocaram tudo aqui no celular. Né? Essa inovação grande que a gente percebe isso. A facilidade, a praticidade ali é muito grande. E quando eu vi isso, eu falei, cara, esse problema sério de praga. Quando você vê a FAMATO, né, Federação de Agricultura e Pecuária lá do Mato Grosso, de 10 maiores problemas do produtor rural, principalmente o Mato Grossense, né, porque eles estavam lá e tal, que é mão de obra, pragas e clima, os 3. Mão de obra, pragas e clima. E eu falei, cara, onde que a gente dá para... E quando eu ouvia os problemas do meu pai, ali dos vizinhos, eram exatamente os 3. E foi ali que deu o start, que foi o feeling de empreendedor, que eu percebi que a gente poderia resolver o problema de pragas, doenças, plantas daninhas e clima através de software, através de tecnologia. Porque aí vem uma skill minha de tech, né? Uma formação de tecnologia. Então, eu percebi que dava a resolver um problema através de tecnologia. E de lá para cá, a gente percebeu que realmente a gente estava certo, né, nesse problema core, né? Porque realmente é um problemaço, tá? Pragas, doenças, vocês sabem muito bem disso. Clima, então, nem se fala, né? E tudo mais. Então, eu acho que o primeiro momento que vocês têm que refletirem eu acho que seja isso, sim, tá? Você identificar um problema sério, que muita gente está reclamando, que quanto maior o problema, mais grana você ganha. Maior é o business. Essa manda-chuva, tá? Quando você tem uma empresa unicórnio, que a gente chama, né, que vale mais de 1 bi, né, $1 bilhão, que aqui no Brasil a gente já passou de 10, é porque eles estão resolvendo um problema grande. Então, quando você identifica uma reclamação recorrente, tem negócio, tem oportunidade, beleza? Essa é uma lição assim, que eu aprendi, e por isso que eu ouço os meus clientes muito, porque quando tem uma reclamação, é porque a gente tem oportunidade. Tem uma outra parte agora que eu queria falar para vocês, que é na prática, né? Como que funciona na prática? Quando a gente percebeu que tinha um problema,
O que eu fiz? Eu não tinha grana, tá, para fazer, porque você iniciar uma empresa de tecnologia, você, cara, tem que ter grana. E eu não tinha, né? Então eu já estava fora da casinha já. O que eu fiz? Né? Aí vem a criatividade. Falei, cara, já que eu já tenho um bom relacionamento com os vizinhos e tudo mais, o que eu vou fazer? Eu chamei um amigo meu e eu montei um PowerPoint, né, com as ideias de solução, com a solução, com um software, com a ferramenta pronta. Não estava pronta, era PowerPoint, era PNG lá o negócio. Não tinha nada, zero de código. E eu falei isso pro meu amigo, ele me cobrou R$800 na época. Ele falou, cara, como que faz um negócio assim, desse jeito, que você clica, muda isso daqui? Cara, mas no PowerPoint, sabe? Bem nos slides, assim. E aí ele fez. E eu mostrei pro meu pai validou, falou, não, faz sentido, daquele jeito, né? Ah, não, faz sentido e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou testar com os outros vizinhos. O que eu fiz? Chamei todos os vizinhos, mostrei o PowerPoint lá, e eu lembro até hoje, quando eu mostrava a solução, né, de pragas e clima, monitoramento climático e tudo mais, aí vem mais vendedor, né, eu vendia sonho lá, eu não tinha nada, tinha zero. Eu falei que estaria pronto em 40 dias, eu nem sabia que dava para fazer em 40 dias, mas eu queria validar se tinha demanda. Esse é um ponto. Cara, às vezes o produtor ou o cliente acha bonito, acha legal, mas na hora de colocar o dinheiro aí para pagar, ele fala, opa, não é bem assim. Então, você tem que validar o mais rápido possível se o cara está a fim de pagar. E quando eu vendi o sonho lá, vendi o PowerPoint e tudo mais, validou para mim, porque quando eu vendi lá, e eles falam, cara, não, faz total sentido, vamos testar, e vamos, beleza, para testar vai custar tanto. Aí sim que eles falaram, não, beleza, esse faz sentido, esse valor dá para... Opa, o que eu fiz? Validei o produto, ou seja, tem demanda, e validei pricing, validei preço, ou seja, aquele produto vale X. Então, menos que isso, né, não faz sentido eu colocar na mesa, né? Então, a partir de agora é mais que isso. Eu lembro que era R$1, assim, R$1 por hectare, coisa bem baratinha, assim. A partir dali, eu validei se tinha demanda, né, e já validei um negócio, e eu já tinha early adopters. O que é early adopters? Os caras loucos que acreditou em você, acreditou na sua conversa, que estão a fim de colocar grana em você para ver se faz sentido mesmo. A gente chama de early adopters. E no caso lá eram 6, mas o meu pai 7. 7 fazendas, eu tinha já uns 20 mil hectares ali. E aí eu prometi para eles que era em 40 dias. Né? Aí eu me virei, aí eu chamei chamei outro sócio. Ó, foi um dos 40 dias mais intensos da minha vida, assim, porque você tinha que construir uma coisa que você prometeu. Então, hoje eu não faria isso, né? 40 dias, eu faria mais, né? A gente demorou, depois veio com vários bugs e tudo mais. Mas o que eu quero falar para vocês é que, para você inovar, nesse caso, assim, qual que era a mentalidade tradicional? Cara, eu vou construir um puta software, vou construir bonitinho, que vai rodar bonitinho, daqui 4, 5 meses eu vou entregar lá para o Marcos Teixeira, que é o produtor rural. Cara, testa aí. Não, moço, você já gastou já quase 50 mil reais, 100 mil reais. Eu gastei 800, vocês entenderam? Então, quando você fala em inovação, cara, é resolver o problema de forma simples, ponto. Inovação é resolver o problema de forma simples. Às vezes a gente acha que tem que colocar muita grana para resolver um problema e tudo mais, mas na verdade não é assim. Quando eu pensei nisso, hoje, por exemplo, o meu sócio, ele fica no pós-venda aqui nosso, né? Então, o cliente entrou hoje, ele tem uma jornada aqui dentro, né? Ele entrou hoje, quem toca agora relacionamento com ele é o meu sócio, Bruno. E ele é engenheiro agrônomo, ele tem doutorado em agronomia e tudo mais, e ele é um cara extremamente técnico, né? 0 vendas, mas ele é muito técnico e muito preciso, assim, né? Ele consegue conversar, tem um social selling muito bom. O que ele faz? Ele não veio de Lean Startup enxuta, todos esses termos que a gente fala de startup e tudo mais, eu tive que implantar, fiz o download na cabeça dele, o que é uma startup. Porque, infelizmente, né, o agro não tem essa mentalidade, né? Por isso que eu falei que o que vocês estão fazendo aqui é muito, muito inovador, de implantar, né, termos, principalmente startups aqui na cabeça de universitários. E quando eu fiz isso, fiz o download, né, na cabeça dele, assim, ele abriu os horizontes. Aí por exemplo, eu sugiro vocês participarem de um Startup Weekend,
que é proposto pelo Google e tudo mais, tá? Chama Startup Weekend, que é um final de semana para você criar um negócio em 3 dias. E quando eu fiz, né, mudou minha vida e abriu muita coisa. E todos os funcionários que entram na empresa hoje, eles têm que passar por esse programa do Google lá, o Startup Week. Por quê? Porque você que a Fabiana falou, assim, você vai ver, você vai testar, você vai errar e você vai aprender com os erros. E esse termo, essa metodologia, que é o Startup Enxuta, proposto pelo Eric Ries, né, também pelo professor dele, né, o Steve Blank, lá do Vale, né, do Vale do Silício. Então, eles fizeram uma metodologia muito boa em relação a isso. Então, o que eu falo para vocês, nesse ponto, é vocês testarem, quando vem um cliente e fala para vocês testam primeiro se faz sentido aquela hipótese, né, aquele negócio que vem da sua cabeça, testa, vende primeiro, depois vocês avaliam se realmente faz sentido, né? Provavelmente você vai errar, tá? Então, a mentalidade é você errar rápido, o mais rápido que você puder. Erre, porque você vai errar, tá? Uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão fazer na carreira de vocês vão errar. E eu sugiro vocês errarem rápido, porque não dá para errar quando tiver uma responsabilidade muito grande. Então, eu sugiro vocês terem essa mentalidade para a vida, tanto pessoal, tanto profissional, de errar rápido. Depois de errar rápido, aprender. Mudar as coisas o mais rápido possível. Então, é assim que a gente faz. Quando a gente recebe um feedback aqui de um cliente, a gente anota, verifica se faz sentido, porque às vezes o cliente não faz umas coisas sem noção, né? Você verifica se faz sentido, coloca para rodar, testa, gostou? Beleza, vai custar mais tanto para você. Faz sentido? Ah, faz. Segue o jogo. Então, sempre valida preço, sempre valida venda. Se o cara não pagou, não está validado. Beleza? Então, é uma coisa que eu aprendi muito sobre startup, é exatamente isso, é validar quando o cara pagar, quando o cara transferir do banco dele para o seu. Isso é validação. E a inovação começa daí, quando você tem essa mentalidade de errar rápido, de testar rápido. Eu acho que as grandes empresas, eu não vou falar o nome aqui, mas a gente tem clientes aqui de grandes empresas, cara, uma burocracia para definir uma vírgula no negócio. Sendo que aqui, por exemplo, na AgroIntel, cara, hoje a gente pensa, planeja, né? Amanhã a gente executa, depois de amanhã a gente já avalia. Não tem uma demora. Acho que é por isso que a gente cresceu tão rápido assim, a gente está expandindo principalmente. Então, queria mostrar para vocês nesse sentido de vocês testarem rápido, errarem rápido, colocar para rodar, executar, tá? Não pensa, não fica só no campo das ideias, assim, né? É bonito, é legal, o livro lá, quem faz a diferença mesmo, principalmente no nosso país, que é extremamente burocrático, é quem executa, é quem coloca para rodar. E aí, para finalizar, eu já tenho para falar para vocês a indicação de 2 livros que mudaram a minha vida, assim, que tem essa mentalidade que eu estou falando para vocês, que é o Startup Enxuta, do Eric Ries, tá? Um livrinho chamado Startup Enxuta, ou Lean Startup, que é em inglês. E um outro livro, que é o do professor dele, do Steve Blank, tá? Steve Blank, que é o Manual do Empreendedor. Putz, são 2 livros que você tem que ter uma noção de leitura, mas não para você ler assim num final de semana, sabe? Mas sim conforme você vai executando. Eles são manuais mesmo de como que deve ser, então eu sugiro vocês lerem esses 2 livros, tá? São básicos, depois vocês vão ver que vai ter muito mais livros, muito mais teorias e metodologias, né? Para cada parte do negócio, né? Desde o marketing, comercial, operação, produto e tudo mais, pós-venda, né? Se for colocar um livro, 2 livros core, assim, eu colocaria esses 2. É isso, tá? Obrigado, viu, pessoal? O que vocês precisarem pode contar comigo, beleza? Um abraço. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Renato. Então, vamos passar agora para o Thiago. Professor Thiago, se eu puder fazer uso da palavra. Agradecer o convite, Marcos. Sempre bacana participar desse tipo de evento. Foi muito legal ouvir aí a Fabiana e o Renato. Realidades tão diferentes, né? A Fabiana na Baia, né? Recursos infinitos, mais de 150 anos de história, e o colega Renato numa empresa nascente, vivendo aquelas dores do crescimento, né? Uma realidade assim bem diferente. E acreditem, viu, pessoal, a empresa pequena não é uma miniatura de uma empresa grande, são 2 animais diferentes, bem diferentes, outra espécie, né? Assim, né? Não é assim uma coisa que sofre uma metamorfose e fica grande, não. Empresa pequena é empresa pequena, empresa grande é empresa grande. São 2 coisas bem diferentes.
Mas vamos lá. Eu, assim como o colega Renato, eu também, então também vou fazer uma apresentação oral, né, uma exposição oral. Bom, o primeiro ponto assim, que eu acho importante destacar, que apareceu nas falas dos colegas anteriormente, mas que eu acho que é importante destacar assim, é o que é inovação, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante. Né? A inovação, ela vamos dizer assim, dentro da universidade, a gente tem ali duas atividades assim muito comuns, né? Que são as advindas da pesquisa, né? Que é a atividade de descoberta e a atividade de invenção. A inovação ela é um pouco diferente, né? A inovação ela tem a ver com você pegar aquela descoberta, pegar aquela invenção, levar aquilo para o mercado e gerar valor, né? Valor econômico e tal. Então, o colega Renato aí estava comentando, né, que fica validado quando entra o dinheiro na conta. É uma forma assim mais empresarial de dizer essa mesma coisa que eu estou dizendo, né? Pô, tem que ter dinheiro, né? Se não tem dinheiro, né? Minto, dá para ser uma inovação sem ter dinheiro, porque às vezes a inovação ela gera um valor ambiental e social. Então dá, né? E ela não vai ser paga através de dinheiro diretamente, isso existe, né? Mas falando aqui do nosso caso aqui, né, que é a inovação tecnológica e tal, que é o que a gente está conversando aqui hoje, o valor tem que ser o valor econômico mesmo do dinheiro, né, da grana, né, entrando na conta. E aí, enfim, tem convenções, né, que definem esses termos e tal, e a inovação internacionalmente ela foi categorizada como inovação de produto e processo, né? Então, quando isso surgiu, primeiro era só inovação tecnológica, produto e processo. Aí começaram a falar do setor de serviços e outros setores, aí passaram a adotar uma terminologia com 4 tipos de inovação: produto, processo, organizacional e marketing. Aí ficou muito enrolado, resolveram voltar para o produto e processo de novo, né? Então, esse é o manual da OCDE, o manual de Oslo, que é o manual que usa a terminologia de inovação que é usada no que define a metodologia de inovação que é usada no mundo inteiro, né? Então, os termos, a maneira como o mundo todo usa esses termos, principalmente nas estatísticas, nos balanços das empresas, etc., tem a ver com essas terminologias lá do manual de Oslo. Um outro ponto muito importante entender, gente, é que diferentes setores eles têm diferentes formas de inovar e de ter ligações tecnológicas. Então, você tem determinados setores que inovam a partir de um fornecedor. Então, por exemplo, uma indústria têxtil não faz P&D, mas ela inova. A indústria têxtil ela inova através de um fornecedor que traz uma máquina nova para ela, né? Indústria, né, de engenharia mecânica, de produção de máquinas, ou, né, uma indústria que traga um pigmento novo, né, para a sua produção e tal. Aí já vem da indústria química. Inclusive, a raiz da indústria química alemã foi o desenvolvimento das tinturas, né, da Revolução Industrial, né? Então, eles inventaram a maneira, o tingimento sintético na época da Revolução Industrial. Então, enquanto a Inglaterra estava fazendo as máquinas e tal, não sei o quê, os alemães estavam fazendo as tintas e tal, que iam tingir, né? O início de tudo foi isso, e aí depois, né, veio fertilizante, veio um monte de outras coisas, mas era aí, era na Revolução Industrial, eles entraram com isso. É por isso, não é à toa que é por isso que, né, a indústria química está toda lá no Vale do Rio Reno, Suíça, Alemanha lá, né, as grandes são todas de lá. Então, primeiro você tem esses setores, são os setores que inovam via fornecedor, né? Você tem os setores que são intensivos em escala, né? Especificamente intensivos em escala. O setor automotivo é um exemplo desses, né? Você não consegue entrar no mercado oferecendo 1.000 automóveis por ano. Você só consegue entrar no mercado oferecendo 100.000, 200.000 automóveis por ano, porque tem uma questão de escala e tal. Então, ele é intensivo em escala, ele trabalha em cima disso, da escala, né? Você tem outros setores que são os setores baseados em ciência, como, por exemplo, a indústria química, como a Bayer, né? Esse, sim, é o setor que faz P&D, que interage com a universidade, né? Que está baseado em ciência. Eu estou dando essa volta toda para dizer que essa coisa da relação universidade-empresa e essa coisa da inovação tecnológica que vem de dentro da universidade só acontece em determinados setores. Era isso que eu queria dizer, né? E o setor de tecnologia da informação, né, é um deles, né? Inclusive um deles muito particular, né? O colega Renato estava comentando, né, do Lean Startup, da coisa enxuta e tal. Eu queria ressaltar que isso só funciona
nesse mundo do software, nesse mundo. A Bayer não pode lançar uma vacina mais ou menos para ver se vai dar certo, e aí depois, se der certo, ela monta o modelo de. Não é assim, né? Então, dependendo do setor, também os modelos de negócio e a maneira de fazer muda, né? Então, eu adoro o trabalho do Steve Blank, do Eric Ries e tal, eu acho fantástico, mas é um trabalho específico para o setor de software. Ele não funciona na indústria química. Ninguém vai lançar, por exemplo, um fertilizante que talvez vá matar a lavoura inteira. Isso não vai acontecer, né? Ele tem que estar testado, tem que estar liberado e tal, enfim. Então, esse é um ponto muito importante também. Um outro ponto importante, né? Então a gente já falou do que é inovação, como é que é a ligação entre os diferentes setores e tal, é o conceito de capacidade de absorção. É um outro conceito muito importante. Então, o quanto uma determinada empresa é capaz de absorver de tecnologia, ou seja, né, o quanto ela é capaz de inovar do ponto de vista tecnológico, tem a ver com a trajetória dela, com o que ela já fez e tal. Então, o colega Renato estava comentando que no setor agrícola é o setor menos digital que tem, né? Que o pessoal nem internet tem. Pô, isso é uma maravilha, porque é gente ganhando muita grana, pô, nitidamente com oportunidade de, né, digitalizar, né, como o Renato falou. E assim, gente, essa inovação que o Renato está propondo, ela é uma inovação que faz parte de uma cadeia de inovações que vem acontecendo no nosso tempo. Eu estou usando assim, os exemplos, Renato, porque eu gostei muito da sua apresentação, tá? É por isso que eu estou usando os exemplos e tal, porque eu achei muito bacana. Né? Então, tem coisas acontecendo agora. Né? Que coisas são essas? Né? Barateamento dos sensores, né? O surgimento de tecnologia de drone, surgimento de novas formas de transmitir dados, novas formas de transmitir dados, né? O surgimento da inteligência artificial, tudo isso num pacote interligado que, pô, imagina isso sendo aplicado num cenário onde os caras não têm nem internet ainda. Você brinca, né? Então, de fato, isso é uma enorme oportunidade, né, que o Renato abraçou. Mas nem todas as inovações são inovações que têm a ver com tecnologia, né? A Fabiana falou bastante sobre isso, né? Que não é só isso e tal, que a Bayer tem ficado preocupada com isso. E é verdade, né? Que isso inspira preocupações, porque a inovação ela pode acontecer também no modelo de negócio, na forma como as coisas acontecem. Né? E quando é uma inovação tecnológica que altera também o modelo de negócios, e aí sim nós estamos de frente com uma inovação radical, né? Que é aquela dita inovação, né? Que muda a maneira como as coisas são feitas. Né? É a inovação que muda o modelo de negócios e a tecnologia ao mesmo tempo. Essa aqui é a inovação radical. Então, para dar um exemplo, né? O Netflix ele não é uma inovação tecnológica. Né? Tudo bem, né? Depois que ele cresceu e tal, ele teve que desenvolver tecnologias de compressão de dados e tal, para conseguir fazer o streaming e tal. Mas, porra, vídeo on demand, né, aquilo lá que eles fazem, qualquer aluno consegue fazer com as ferramentas disponíveis. O que eles criaram foi um modelo de negócio em que, pô, eles conseguem produzir séries, inclusive até, né, a inovação deles foi tão robusta que chegou até a mudar o formato do mercado, né, com pessoas do mundo do cinema com dificuldade, né, de financiar filmes, enquanto as séries não tem problema para arrumar dinheiro. Né? O formato do mercado mudou por conta, e agora uma série de outras entrando. Né? A Amazon, a Disney, uma série de outras entrando, como a Netflix fez. Mas, às vezes, acontecem mudanças tecnológicas que mudam profundamente assim, a maneira como as coisas são feitas. Né? A Fabiana colocou lá no slide dela o negócio da medicina personalizada. Eu acho que esse é um paradigma que vai mudar a forma da medicina de se organizar. Basicamente, os remédios são desenvolvidos com base em determinados biomarcadores que você tem lá no teu DNA e tal. Eles são customizados, né? Então, por uma indústria que é toda baseada em produção em escala, né, logística baseada em escala e tal, da noite para o dia vai ter que dar uma virada e começar a trabalhar com a questão da customização, remédios customizados. Cara, a mesma coisa que a gente viu no mercado da música lá com o surgimento do MP3, está arriscado a gente ver agora no mercado da medicina personalizada. Provavelmente é o que nós vamos ver no mercado dos automóveis elétricos, porque são inovações profundas, né, que mudam a maneira como as coisas são feitas. E essas inovações elas vêm em grandes ondas. Né? Então, o modo de produção nosso ele geralmente está baseado no transporte, na energia e na comunicação.
E as mudanças nesses pilares, né, é que geram essas grandes mudanças. Então, lá atrás, vou voltar assim para dar um exemplo, que eu sempre gosto de voltar lá atrás nesse exemplo. Né? Na mesma época que o Gutenberg estava desenvolvendo a imprensa lá, que permitiu fazer Bíblia 100 vezes mais rápido, reproduzir um monte de livro e tal, é a mesma época que estava se explorando a energia eólica, né, para bombear água e tal, e para entrar na caravela, ou seja, um novo transporte e chegar nas Índias, na América e nos outros lugares. Né? Então, aquilo ali foi um momento. Né? E, em seguida, a Revolução Industrial também representou um momento de grandes rupturas dentro disso. Né? Então, a gente desenvolve lá o carvão, né? Desenvolve o motor a combustão, né? E, em seguida, a eletricidade, né? Que até hoje o mundo da digitalização que a gente vive, ele advém da invenção da eletricidade. A gente ainda está lá no Thomas Edison, naquilo lá. Né? É 0 e 1, é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Aquela inovação fundamental lá do sistema elétrico e tal, ainda estamos vivendo esses desdobramentos. Né? E aí, qual foi a grande mudança de paradigma? Foram as guerras. As guerras é que mudaram o negócio. Por quê? Porque na guerra houve pela primeira vez nas duas guerras, né? Na primeira, né, que teve o negócio do radar, do rádio, né, o laboratório secreto de rádio, inclusive um vídeo do Steve Blank, Renato, contando isso, né? Eu gosto muito de Steve Blank também. Ele tem um vídeo muito bacana contando do laboratório secreto de pesquisa de rádio do Exército Americano em Stanford, que foi o início do negócio lá em Stanford, né? Então, Stanford tem o Google, tem todas essas empresas, não é porque eles são sensacionais e fantásticos, é porque, em algum momento, o governo americano montou uma base militar de pesquisa, né, de uma tecnologia disruptiva nova de rádio, que foi, vamos dizer assim, a semente que deu origem àquilo que veio desembocar no que a gente vê hoje em dia. Né? Um laboratório que, na época, contava com mais de 100 PhDs pesquisando radiofrequência em Stanford, laboratório secreto, né, que recentemente os documentos foram liberados e o Steve Blank aí fez um trabalho de pesquisa e apresentou isso numa aula magna. E aí, enfim, a bomba atômica, que deu origem à internet. Então, as guerras é que mudaram isso. O que houve com as guerras? Né? As guerras intensificaram dentro do nosso sistema essa coisa de que as empresas, para se manterem vivas, têm que inovar. Né? Ou seja, a inovação se tornou o motor de toda a economia. Né? Foi quando, de fato, aquela lógica do Schumpeter lá, né, da inovação vista como uma destruição criativa começou a acontecer e setores foram sendo substituídos um pelos outros de forma sequencial, assim, sem parar. Né? Então, sequencial, às vezes até coisas que a gente nem percebe. Né? Então, o fogão era a lenha, depois teve o fogão a gás, agora já é o fogão com chapa de cerâmica e eletricidade. Sabe? Lá no T+1, né? A indústria de gás vai ter que se reinventar, porque aqui no Brasil o gás é para quê? Né? É para fogão e para esquentar o chuveiro. Né? Não é que nem lá na Europa, que usa gás para esquentar a casa. Né? Então, como é que vai ficar essa indústria de gás? Será que vai ser viável ter um monte de cano aí se o pessoal não cozinha mais com gás? Então, é isso que vocês, como alunos, né? Eu estou dando esse panorama geral, porque eu acho que vocês são de uma geração que vai começar a se deparar agora com muitas mudanças de forma muito acelerada, principalmente por conta dessa mudança complexa que é a indústria 4.0, a internet das coisas, isso que tem tido vários nomes, né? Nada mais é do que mais uma rodada dentro do mundo das tecnologias da informação. E essa, sim, com potencial profundo de mudar a maneira, a empregabilidade e a maneira como as pessoas são empregadas. Pela primeira vez, não só trabalhos braçais, gente. O Watson da IBM, o computador da IBM, já ganha de médico. Já ganha de médico em diagnósticos. O Nívio Ziviani, pesquisador lá do FMG, que, né, empreendedor serial, aí, talvez um dos mais famosos do Brasil, né, o que criou a empresa Aquan, que foi vendida para o Google, né, em 2005. Por acaso, até tive a oportunidade de trabalhar no plano de negócio da Aquan, quando esse plano de negócio foi constituído, então, né, vivenciei esse negócio, né, da venda para o Google, distante, mas vivenciei. Né? Ele, hoje em dia, tem uma empresa que baseada em inteligência artificial, junto com o Hospital Sírio-Libanês, que identifica Alzheimer mais rápido do que qualquer médico, em cima de inteligência artificial, com, sei lá,
97%, não sei o número aqui, estou falando da minha cabeça, mas é de 95% para cima, é alto. Né? Em recente apresentação dele disponível aí na internet, lá no BHTEC, lá no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, ele fala sobre isso e apresenta os dados. Quem precisar aí joga referência no Google e vai ver. O Watson já ganha de advogados. Né? O STF agora, recentemente, contratou com a Universidade Federal de Santa Catarina o desenvolvimento de um algoritmo para poder dar a primeira sentença, a sentença de primeira instância. Então, assim, estamos falando de computador fazendo trabalho de juiz, gente. Entendeu? Estamos falando de computador fazendo trabalho do sírio-libanês. Não é só mais da pessoa que carregava peso, que ficava batendo pilão, que ficava... Não é mais isso. Então, essa é que é a novidade, né? Agora, a gente está de frente com uma revolução que está também substituindo o trabalho intelectual. Né? E aí os alunos olham assim e falam, pô, e agora? O que vai acontecer? Não vai ter mais emprego? Não, claro que não, gente. Vai ter emprego. Calma, vai ter emprego, né? Porque ao mesmo tempo que, por um lado, vários segmentos vão sendo destruídos e tal, tem outros que vão surgindo, né? Mas, porra, não surge com a mesma estrutura do anterior. Então, ao mesmo tempo que, né, a gente está vendo uma precarização do emprego, né, ou seja, né, a minha geração já teve dificuldade de arrumar um emprego CLT, né? O Marcos viu, vocês viram aí o currículo do Marcos, aí, o quanto ele pulou, né? Pô, eu conheci o Marcos trabalhava na GTZ e eu era empresário, né? Depois fui reencontrar com o Marcos na UF, eu professor, ele professor, né? E tal. Então, a gente roda, né? A gente roda por aí. E vocês, alunos, vão rodar mais ainda. Essa é a notícia que eu tenho para dar para vocês. Porque vocês vão viver num mercado muito mais flexível que o nosso, muito mais flexível, né? Vocês vão mudar muito mais de posição. E aí, o mais importante para vocês dentro disso tudo não é onde vocês vão trabalhar, é o que vocês vão saber. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. Vocês têm que saber alguma coisa, vocês têm que ser especialista em alguma coisa. Ó, eu sou a fulana que entende de marketing digital, sei lá, eu sou a Beltrana, ou o Beltrano que entende de marketing agrícola, para usar aqui o... Né, o setor agrícola, ele especificamente no estado do Rio de Janeiro, ele é ambíguo. Porque, por um lado, é um setor que ele não é forte, né? Ele não está organizado, mas, por outro, ele apresenta oportunidades enormes, justamente porque não está organizado. Né? E eu tenho a impressão que vocês vão ser a geração aí que vai ficar, vocês, principalmente desse curso da UF, né? Mais até do que os da Rural, porque lá na Rural, eu, como professor da Rural, posso falar isso tranquilamente, né? Muitos dos alunos da Rural já fazem ali o curso mirando ir depois para o Mato Grosso, sabe assim, o cara já tem uma visão de que vai para o campo mesmo, vai trabalhar no campo, né? Não era a sensação que eu tinha com os colegas lá, principalmente no período que eu tive na UF, conversando com os colegas da UF. São pessoas que estão estudando engenharia agrícola ambiental para tentar aplicar isso na cidade. Esse aqui é um negócio maneiro do curso, né? Pelo menos ao meu ver, assim, né? De quem está olhando de fora. Posso estar falando uma grande besteira, mas meu entendimento de quem está olhando de fora assim, é que é uma coisa muito original e bacana, né? Mas que tem esse peso aí de ter que organizar um setor que ainda está engateando, que ainda não está organizado. Bom, para fechar, né, eu acho que tem mais um conceito aqui que eu não falei, que é o de cadeia global de valor. Né? Eu acho que, cadeia global de valor é muito importante para vocês entenderem como que as coisas funcionam, né? Sei lá, uns 5 anos atrás, né, vamos botar assim, antes do Netflix acontecer e empinar, não era muito difícil perceber que o mercado de locadoras ia acabar. Né? Então, essas cadeias globais de valor, elas andam de uma maneira que, de certa forma, é previsível, assim, não é tão imprevisível assim, né? Então, estejam atentos a esses sinais, cara. Estejam atentos a isso, percebam isso, tenham esse feeling, né, de ler o ambiente externo, né, porque é isso que vai fazer a diferença aí para vocês. É isso, eu tentei dar um passeio assim, um pouco diferente dos outros colegas, né, um pouco mais conceitual, tentando trazer alguns conceitos de inovação que são relevantes. Né? Não falei tanto de empreendedorismo, ainda tenho mais 2 minutos. Marcos, vou usar meus 2 minutos aqui para falar de empreendedorismo, falar de startup. Né? Startup é uma coisa que eu adoro. Estudei startup há muitos anos, né? Tive uma consultoria, prestava consultoria para startups. Esse mundo do empreendedorismo dentro da universidade, gente, ele é um mundo muito interessante, né? Principalmente assim porque nesse mundo, mais do que em qualquer outro, vocês estão surfando cadeias globais de valor.
Então, o colega Renato aqui, que é um caso interessante de uma startup que nasce de uma pesquisa acadêmica e tal, se eu pudesse apostar 2 mariolas aqui com vocês, eu apostaria que no T+1 o Renato vai ser comprado pela TOTUS ou pela SAP, por alguém que faz sistemas de gestão e está querendo entrar no campo, né? Então, esse mundo da startup ele é muito permeado por esse processo das cadeias globais de valor, né? Você tem empresas que já estão estruturadas ali olhando isso, né? A Bayer deve comprar, né, dezenas e dezenas de startups aí pelo mundo por ano, né? Se vocês forem criar uma startup na universidade aí, olhem as cadeias de valor e escolham o ponto exato aí para serem comprados, né? Que provavelmente vai ser o futuro do colega Renato. Ele deve estar cruzando os dedos ali atrás do vídeo ali. Se bobear, já está até negociando aí, mas não pode falar nada para a gente. É isso, Marcos. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e boa noite. Eu estou à disposição para as perguntas. Perfeito. Obrigadão, Thiago. Eu vou começar com uma primeiro minha, depois eu já coletei algumas 3 perguntas aqui do pessoal. Pode ir escrevendo que eu vou prestando atenção. Eu vou juntar um pouco a fala do Renato e a fala do Thiago e vou lançar uma pergunta para a Fabiana. O Thiago falou que o Watson, que é o computador da IBM, já está melhor que os advogados e melhor que os médicos, né? O Renato, que está aí com uma startup bombando, já daqui a pouco já tem, né, software, já vai juntar aí com outro colega de inteligência artificial e a AgroIntel vai ser a AgroIntel em mega, né? E vai acabar com o emprego dos engenheiros agrônomos. Não é isso, Renato? Esse é teu objetivo de vida? Porque se o Watson ataca advogado e médico, a AgroIntel vai acabar com os agrícolas, com os agrônomos, mas não com os agrícolas, por favor. Não. Engenheiro agrônomo é um stakeholder importante aqui para a gente. Mas a gente não vai tirar o emprego. Aqui você está falando com engenheiro agrícola, a gente pode falar mal do engenheiro agrônomo. E aí eu pergunto para a Fabiana, porque ela tem a vivência de empresa. Entre um Watson, que é uma grande empresa, que é um IBM, e um mercado que tem um dinamismo extremamente peculiar, que é a área agrícola, eu pergunto assim, a inovação, ela é determinada pela empresa ou pelo mercado? Quanto da probabilidade do engenheiro agrônomo perder o emprego porque o Renato vai tomar uma decisão de que o software dele vai roubar um emprego do engenheiro agrônomo, ou quanto da IBM que decide falar, não, eu quero maximizar as horas do meu Watson. E, portanto, eu identifiquei uma cadeia de valor, como o Thiago falou, e vou botar recurso nessa cadeia de valor. Essa inovação, quem decide para onde ela vai? Como que é a tua visão? Nossa, excelente pergunta, Marcos. E casou certinho com as falas do Thiago e do Renato, né? Mas aqui o que direciona principalmente as inovações que eu acabo coordenando é o mercado, são os agricultores, são os pacientes. Por isso que eu comento muito a questão da jornada, né? A gente estar em contato com essas pessoas e ouvir as dores deles e poder voltar e pensar em inovações. Só que, claro, quando a gente olha para inovações mais disruptivas, novos modelos de negócio, a velocidade às vezes não acaba sendo tão rápida, porque são anos de investimento. Mas o ideal, na nossa visão, é do mercado, porque as coisas mudam muito rápido. Aí você fica investindo Peraí. O que você está me dizendo é que o engenheiro agrônomo vai perder emprego quando o salário dele for mais caro do que o software do Renato. A gente acredita muito nesse olhar das dores dos clientes. Eles que ditam quais inovações eles precisam. Então o negócio é o seguinte, a gente pega o Renato, não impede, ele fala, não vai desenvolver software nenhum para a gente manter reserva de mercado? Não, na verdade, isso daí, às vezes, o Renato está olhando a ponta do iceberg. Tenho certeza que ele deve olhar para muitos desafios ainda no agro. Acho que no nosso país não faltam problemas para a gente resolver. Você vai descobrindo outros. Então, vão sempre surgindo outros. Não sei se a experiência do Renato está sendo assim, mas cada conversa eles querem até melhorias. Né? E aí eu aproveito e pego uma das perguntas que o pessoal passou aqui, né? E essa eu vou... Obrigado, Fabiana. Passo para o Renato. Renato, qual que você acha que é o maior desafio de empreender na área agrícola? O maior desafio, eu acho que é a cultura no agro, como eu falei para vocês, né, totalmente assim, early, né, a curva de adoção à tecnologia, a gente não sabe ainda onde que está, eu só sei que a gente está bem no comecinho, sei que daqui 10 anos, 5 anos, vai estar muito avançado, acho que quem começar antes tem vantagem, então acho que o maior desafio para empreender no agro essa cultura. Lógico que com outros desafios de empreendedorismo, né? Tem
qualquer segmento, assim. Então, eu acho que se fosse no agro em si, assim, é essa questão de educação. Educação de mercado no agro, assim, eu sinto que é um desafio muito grande aqui pra gente. Espera aí, Renato, você falou que quem começa mais cedo erra mais, né? Tem vantagem, né? Não, você falou erra mais. Na sua fala, você falou porque o ciclo não, desculpa, peraí. Cadê você? Erra logo, erra rápido. Foi essa? Isso. Não foi a fala que você falou? Vai lá e erra, mas erra logo. Quer dizer que você está falando para todo mundo que quer empreender na área agrícola para errar? Se eu fosse dar uma sugestão, eu gostaria que fosse isso. Assim. Quanto mais você errar, mais cascudo. Mais ou mais rápido? Mais rápido e mais. Mas então quer dizer que você está dizendo que a sobrevivência da empresa em relação ao mercado não é necessariamente... Porque se errar demais, como o Thiago falou, eu não sobrevivo, né? Na verdade, você tem que errar e aprender. E não errar e continuar errando os mesmos erros. Quanto mais... Por exemplo, quando eu chamo alguém aqui para ficar do nosso lado, principalmente comercial, cara, você pode errar 1000 vezes, desde que as 1000 vezes sejam de erros diferentes um dos outros, faz sentido. Agora, se você errar e depois errar a mesma coisa e depois a mesma coisa, aí já é outra coisa. Então, a já está balançando a cabeça também, já falei, esse cara eu já demiti. No sentido. Nesse sentido, essa mentalidade assim que a gente coloca, assim, quanto mais rápido você errar, se você tem várias balas, né, para errar diferentes, beleza. Agora o duro é quando erra a mesma coisa. Aí tiro no pé, né? Tiro no pé. Você sabe que essa geração que está vindo aí tem muito problema com erro, né? Validação de erro com eles é bem complicado. E aí eu vou... Não, mas faz parte. Eu acho que é o maior desafio hoje da geração. Porque você não dá nota em prova. Se você só desse nota em prova, tu sabia como é que eles olham a nota e se ressente daquele númerozinho lá. É bem complicado. Eu sei. Você lembra, né? Eu lembro, claro. Acho que o maior desafio, assim, da geração que está vindo, né? Eu também sou da geração, né? Eu tô com 29. Então, mas eu acho que o maior desafio que eu vejo, principalmente do pessoal que tem 18, 20, 22, acho que é a ansiedade de querer conquistar as coisas muito rápido, né? E a gente sabe que demora as coisas para acontecerem, né? Por exemplo, a AgroIntel, cara, demorou 4 anos para a gente atingir 18 estados, 4 países. Não dava para fazer isso em um mês. Então, acho que o maior desafio, assim, desse pessoal que está vindo, assim, é controlar a ansiedade e ter na cabeça que as coisas acontecem. Não tem jeito. Perfeito. Pegando o gancho da sua última fala, que as coisas acontecem, vou pegar uma das perguntas que veio aqui no chat. Thiago, você está com 20 anos já aqui de Rio de Janeiro nas costas, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu nasci aqui. Então, assim, a gente está vendo aqui a Bayer que inova em nível mundial, nós temos o Renato que inova em nível nacional, e uma das perguntas foi aqui, qual é, de fato, né, as peculiaridades de inovar no setor agrícola dentro do Rio de Janeiro. Bacana. Pô, quero dar um passinho atrás. Eu, na verdade, queria comentar, Marcos, a sua pergunta sobre o engenheiro agrônomo. Eu queria saber qual engenheiro agrônomo você estava falando, o que está no campo ou o que está desenvolvendo os parâmetros do software do Renato? Porque se for o que está desenvolvendo os parâmetros lá do software do Renato, esse está bem de grana. O outro que está lá no campo, nos métodos tradicionais e tal, é que talvez esteja perdendo a frente, né? Mas mais do que isso, se você voltar 10 anos atrás, a 15, 20 anos atrás, o centro de gravidade da agricultura era a indústria química, né? Quem estava mesmo não era o mundo da química, né? Era solos, correção de solos e tal, pô, em coisa de uma geração e tal, pô, mudou para a área de TI, aquelas competências básicas lá do mundo da química já não servem tanto mais. Acho que esse exemplo é muito interessante para as pessoas perceberem como muda, né? Pô, como muda rápido. Parecido com o que a Kodak passou quando saiu da fotografia filme analógica para digital. Respondendo à pergunta das peculiaridades do estado do Rio, né? É porque, na verdade... Quem foi que perguntou, Marcos? Desculpa, você falou o nome da pessoa. Perdão. Yuri. Opa, obrigado, Yuri, aí pela pergunta. Então, Yuri, é porque, na verdade, eu acho que tem uma série de modelos de negócio completamente novos que podem ser explorados no estado do Rio, sabe? Ligados a orgânicos, ligados à produção urbana, né, indústria de alimentos saudáveis. Tem uma série de nichos que podem ser criados no estado e que a gente pode explorar e que pode estar muito ligado
ao mundo, ao curso de vocês, ao que vocês vêm desenvolvendo, que é diferente lá do mundo, lá do Mato Grosso, lá da soja, né, da safra, da safrinha, são dois planetas bem diferentes, né? Então, esse mercado do Rio de Janeiro que eu estou falando é um mercado potencial, que ainda precisa ser construído, que ainda precisa ser estruturado e tal, né? Enquanto esse mercado que o Renato está, é um mercado que já está consolidado, que já existe, já tem, pô, né, representatividade política, representatividade comercial, já está. Então, a peculiaridade é essa, né? Vocês vão estar empreendendo num mercado novo, né? Vão ter que criar um mercado novo, né? Eu acho que esse mercado está latente, não é? Mas ele também não vai ter os números do Renato, né? São outros números, é outra, enfim, é outro volume, mas com potencial de crescimento, viu? Todo o mercado nasce pequeno, né? A própria soja, né? A soja no Brasil ela não foi criada. A soja era a safrinha do trigo. Né? Então plantava o trigo e botava a soja para descansar o solo. Aí, com o tempo, a soja deu tão certo que está aí, né? Tá a soja. Então, essas coisas é dinâmica. É isso, Marcos. Eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta do Yuri, mas eu diria que essa que é a peculiaridade. Mercado emergente, novo. Vai ter que criar um mercado. Então, Thiago dando a ideia aí de coach de horta vertical em condomínio. Cara, eu não sei se horta vertical... O Renato gostou, olha lá. Coach de horta vertical em condomínio no Rio de Janeiro. Seria um caminho, mas, pô, um cinturão verde aqui em volta, né, cara? Porra, tem uma região serrana, tem um monte de coisa que podia acontecer, por lá pro norte do estado, podia ter um monte de... Né, o solo já corrigido, podia ter uns arroz gourmet, umas coisas diferentes, pô. Que a gente vocês ficam... Ô, Thiago, só para cortando você, tem um cara que ele vendeu um negócio chamado Bosta em Lata, que era justamente o cara, ele virou o maior vendedor do Brasil, tá? Basicamente, ele colocava todo o esterco da bota, enlatava o negócio e vendia. Aonde que ele vendia? Obviamente, ele não vendia no Centro-Oeste. Obviamente, ele não vendia lá no Rio Grande do Sul, que são os principais polos agrícolas. Ele vendia onde? Para quem... Mercado urbano, lógico. Para a horta vertical. Exatamente, São Paulo, Rio, Porto Alegre, BH. Então, só para analisar, assim, complementando a palavra aí do Thiago, tem oportunidade para tudo, tá? Depois vocês digitam lá no Google para vocês verem. É isso aí que o Renato citou, diz respeito também a modelos de negócios inovadores, né, Marcos? Então, pô, uma produção agrícola mais conectada com os restaurantes, pô, que possa entregar experiência para o consumidor e tal, criar um mercado, né? Criar uma cadeia de valor. Vou pegar uma das perguntas aqui que tem no chat, vou juntar com a minha, vou querer que todo mundo dê um pitaco. Vou começar pela Fabiana. Fabiana, você passou por uma universidade, Renato, você passou por uma universidade, Thiago, você está numa universidade, né? Dá aulas, etc. E eu lembro que quando a gente dava aula e a gente tinha aula, né? E na maioria das aulas, a gente tem essa coisa de decora e responde na prova, né? Que não é exatamente um modelo que funciona muito para a gente poder incentivar, né, as 10 competências mais relevantes, como colocado pela Fabiana, né? E a gente passa muito isso na graduação, e aí, como o Renato colocou, no mestrado a gente está lascado, porque o mestrado é teu. Se vira, meu irmão, né? De vez em quando você vai poder contar com o teu orientador, mas não é sempre, certo, Renato? Olha o sorrisinho dele, já está ali, né? Sabe do que eu estou falando. Então, assim, dentro da graduação para o mestrado já tem uma certa mudança de mentalidade. E aí eu pergunto para a Fabiana, como um graduando no Brasil, em universidade, pública ou privada, ele começa a se achar um inovador quando ele começa na graduação a pensar nisso, ou ele somente vai começar a ser reconhecido como inovador quando ele tiver um mestrado, um doutorado? Quer dizer, a empresa vê como um selinho de esse inova quando ele tem um mestrado, doutorado, ou graduando não inova para nada? Graduando é só estagiário e vai ficar botando selo em carta a vida toda. Eu botei muito selo em carta. Isso é um repertório construído desde a universidade. Acho que precisa de uma abertura tanto de professores como dos alunos também levarem essas provocações. Então, acho que tem oportunidade dos aprendizagem baseada em problemas reais junto com algumas empresas. Então, peraí, não, parou. Neste momento, a Fabiana está se comprometendo a trazer casos de ensino para a universidade
Federal Fluminense. Tá gravado. Tá gravado. Mas, Sim. justamente, como que você chega? Porque, por exemplo, o Renato, ele teve essa coisa que você falou do problema real, quando ele despertou para o mestrado dele, olhou que ali tinha um business. Aí você falou que a responsabilidade de fazer esse clique de business é do docente, para ele trazer problemas. Mas aí você falou que não, quem vai trazer os problemas reais são as empresas. Então, peraí, essa batata está indo para lá e para cá? Ou é impressão minha? Sim. Todo mundo está jogando essa batata e no final a culpa é de quem? É do aluno que não foi atrás, é isso? Nossa, tadinhos, são os últimos na fila. Mas acho que tem bastantes corresponsabilidades nesse sentido. Então, os alunos também podem trazer provocações junto para suas coordenações. Os professores também podem trazer iniciativas de coisas que estão vendo aí no mercado. As empresas buscando parcerias com as agências de inovação, empresas juniores. Mas o Renato até comentou uma oportunidade que eu incentivaria muito, porque eu sei que todas essas dependências, no fim do dia, elas são problemáticas. Mas também de participar de atividades extracurriculares. Então, tem as empresas juniores, que às vezes fazem hackathons, tem os Startup Weekend, que as empresas fazem hackathons de imersão. Então, também buscar participar. O próprio Renato falou que ele usa a Google para formar o pessoal dele quando vai para o Startup Weekend, né? Exatamente. Isso é super comum, tem várias empresas criando modelos parecidos. Então, viver na prática. Eu acho que também não colocar a dependência só na academia. Fabiana! Tiago, a Fabiana tirou da gente a responsabilidade. Falou que não é só nós. Yes! Olha, você acha, né, camarada? Mas é verdade. Porque muito da responsabilidade é passada para o professor, né? Até que o Renato colocou. Quando ele teve a ideia, ele botou R$800 de capital e achou alguém para resolver o problema dele. Ou seja, ele precisou ir atrás de conhecimento, né? De mão na massa. E aí, Renato, eu te passo. Se você fosse reconstruir a sua carreira acadêmica para chegar onde você chegou, o que você teria feito diferente para se sentir mais preparado naquele momento ímpar, quando você olhou para o teu mestrado e falou, aqui tem dinheiro? Essa é boa, não é? Essa é boa. Essa é boa. E eu sempre falo isso quando eu tenho essa oportunidade, né, de falar com os universitários. Eu estava vendo uma pesquisa, principalmente na área, no agro, né? 60%, se não me engano, do CREA, tá? Não sei se influencia o CREA aqui do estado, mas enfim. 60% dos engenheiros, principalmente a agronomia ou a agrícola que sai da faculdade, no 10º semestre e tudo mais, vão para a área de vendas. Ou seja, cada 10 que estão aí na sua sala, 6 vão para a área de vendas, direto ou indiretamente. Então, você me perguntou, Marcos, o que você mudaria? Cara, eu estudaria você faria vendas. Diferente? Mudaria diferente? É diferente, porque acontece. É como que a Fabiana falou. Esperar da escola, você vai esperar sentado. Então, ela falou que você tem que ir atrás de atividades que são fora do currículo para enriquecer a sua experiência. Correto, Fabiana? Foi o que eu entendi, certo? Beleza. Aí eu pergunto, da sua trajetória, que é uma trajetória que é filho, neto de agricultor, certo? Como você mesmo falou, 20 anos ouvindo os mesmos problemas. Lembra dessas falas? 20 anos ouvindo meu pai e meu avô falando o mesmo problema. Em algum momento você teve esse despertar, que para você, na sua trajetória, foi o mestrado. Né? Quando você falou, aqui eu tenho um business, tenho dinheiro. O que você faria diferente, e não como seria diferente a sua formação, para poder você se sentir hoje mais preparado para esse momento epifânico? É uma pegadinha mesmo, desculpa. Não, na verdade eu estudaria, colocaria mais uma coisa assim de extracurricular, que é vendas e marketing. Por isso você falou de 60% do CREA. Se você ser vendedor e marqueteiro, a chance de você conquistar qualquer coisa que você queira e tudo mais é muito grande. Por quê? Porque, cara, todo momento assim a gente está se vendendo, né? Ou numa entrevista de emprego, ou vendendo seu produto, vendendo seu serviço e tudo mais. Então, eu acrescentaria um estudo a mais de vendas e marketing. Por exemplo, quando o cara entra aqui no comercial, qualquer empresa, né? Quando eu vou fazer a entrevista, eu sou o último a fazer a entrevista, eu vejo se o cara é vendedor mesmo, de fato.
E eu vejo o perfil, né? E tudo mais. Então, o que eu faria a mais era estudar o quanto antes marketing vendas e dados. Tá faltando gente que entenda de dados no mercado. Eu tenho uma vaga aqui, por exemplo. Parte da capacidade analítica. Analítica, de entender, cara, tem um mundo de dados aqui, eu quero tirar a informação desse mundo de dados. Perfeito. E, por exemplo, eu estou com uma vaga aqui faz quase 11 meses, eu não consigo achar um engenheiro para tocar a operação. Então, quanto mais você ser especialista na minha visão, né, nas duas áreas, assim, a grande chance, assim, de você ter sucesso e conquistar o emprego o mais rápido possível, assim. Vou te dar um exemplo, tá? Esses dias o meu sócio abriu uma vaga para atendimento, e aí ele veio receber um monte de currículo, o Brasil inteiro e tal. E eu fui ver os caras, e todo mundo, um igual ao outro, assim, o currículo. Só mudou o nome do cara. Tipo, um fez... As mesmas trajetórias, você disse. Mesma trajetória. Cara, que diferença que tem se eu contratar um ou contratar outro? Então, o que eu falo para vocês é que se fosse um diferencial, eu colocaria esses dois temas, assim, marketing, vendas e inteligência de dados, BI, Business Intelligence, né? Acho que seria um baita de um acréscimo, assim, que eu, na minha carreira, eu acrescentaria. Hoje, tudo bem, porque eu tive que pegar isso conforme o bonde andando por causa da empresa, mas se fosse lá no comecinho, eu colocaria isso. Então, eu vou pegar o gancho do Renato. Thiago, agora é com você. O que o Renato colocou... eu passei também, porque eu passei um pouco na área de vendas, né? Não só a questão de vendas internas, como a Fabiana colocou, que você tem que vender o seu projeto internamente, e seu projeto tem que ser o melhor do seu colega, certo? Mas também venda com cliente, né? E venda com cliente, como o Renato colocou, ele tem muito a ver com a característica de você acreditar no seu produto. Porque o cliente cheira medo quando você vai vender e você não tem confiança. E aí eu queria que você pensasse um pouco, Thiago, e falasse aí para essa geração que está vindo aí, aluninhos, aluninhas, como construir resiliência, autoconfiança, fé na sua própria capacidade de resolução de problemas. Como que a gente constrói essa veia de sair para o mundo batendo perna e batendo porta, como o Renato falou, começa vendendo o que você tem, acreditando no teu potencial, que virtualmente, né, errando antes e mais rápido possível, você chega lá, certo? Como fomentar isso nessa geração? Porque é um aprendizado difícil. Sim. É um aprendizado que fé no próprio taco é difícil de aprender. Só faz depois que, como o Renato falou, você já errou o mais rápido possível, a Fiamena falou, você tem segurança de errar, né? Como que você responde a esse desafio? Vamos lá, são coisas diferentes. Primeira coisa, essa coisa de errar rápido. Por que tem que errar rápido, né? Porque errar rápido é mais barato. É simples, entendeu? O tempo passou, gastou grana. Pô, quando você está tocando uma startup, passou 6 meses, já foi embora a grana. Né? Então tem que errar rápido. Esse é um ponto. Mas talvez essa lógica do errar rápido não se aplique quando você vai ser um funcionário da empresa. A gente, às vezes, tem que tomar cuidado também para não puxar uma coisa de uma realidade e jogar para outra, né? São coisas diferentes. Esse erro que o Renato está falando é o erro na tentativa de validar um modelo de negócio que você ainda não sabe se está válido. Então, tenta validar logo, erra rápido que vai ser mais barato. Né? Então, esse aqui é o ponto. Sobre a geração, Marcos, eu volto àquilo que eu falei, cara. Eu acho que essa geração, mais do que pensar, né? Eu acho que muito da geração anterior pensava aonde ia trabalhar. Eu acho que essa geração tem que pensar o que eles vão saber. O que você vai saber? Você vai ser especialista em quê? Eu volto à minha fala anterior. Você vai dominar o quê? É vendas? Você vai ser vendedor? Então é vendas, né? E o motivo de ter tanto engenheiro que vai para vendas é porque a venda de um produto técnico é técnica. Não dá, cara. Dificilmente você vai conseguir vender, sei lá, um motor especial e tal, se você não for engenheiro mecânico, Vai lidar com pessoas que vão querer informações especiais sobre aquilo, né? Imagino eu que para vender o software do Renato aí, o cara tem que entender de business, não adianta. Ele pode pegar o melhor vendedor ali do Saara, que é bom vendedor pra caramba. Para quem não sabe, aí não é daqui do Rio, Saara é a nossa rua aqui dos camelôs. Aqui, não, é onde os camelôs se abastecem. Exatamente. É o camelô do camelô. É a rua do comércio criada por árabes e tal, é o pico dos vendedores.
Pô, tu vai lá, tem vendedor bom pra caramba, cara. Pô, só de passar na rua, o cara já tá te convencendo a comprar o que você não precisa. Né? Pô, mas põe um cara desse para vender um software na área agrícola e tal, o cara não vai vender. Né? Então, essa coisa da venda técnica é importante. Então, pô, quem aí, por acaso, né, que esteja nos assistindo, pô, tem interesse em vendas e tal, pô, que vai vender alguma coisa que tenha a ver com engenharia agrícola ambiental, que se especialize nisso e tal, né? Porque aí você vai ter um diferencial. Pô, eu sou um vendedor, mas eu sou um vendedor específico do setor tal, que domina tal coisa, que domina tais processos, que conhece, né, tal coisa. Acho que esse é que é o ponto central, né? E, assim, para o futuro de vocês, eu acho que o mais importante que vocês têm que pensar, né, é que o que vocês vão saber nunca vai ser tirado de vocês, cara. Nunca. Aonde vocês trabalham pode ser tirado de vocês a qualquer momento. O que vocês vão saber não vai ser tirado de vocês nunca. Não quer dizer nunca, né? Bateu a cabeça, perdeu a memória, perde, talvez, né? Mas, assim, não vai perder. É uma experiência que fica para vocês. Então, vocês Então, o vão poder pessoal colocou que carregar é a isso. questão da trajetória, né? A É sua isso. trajetória é sua. É isso aí. Então, assim, pô, quando for começar a trabalhar, todos vocês, a recomendação que eu dou é, pô, busquem trabalhos que vão definir trajetória para vocês. Mais do que pensar em grana, pensa na trajetória da curva lá para onde vocês estão indo, onde vocês querem chegar. Isso tem a ver com aprendizado, né? Porra, a grana ela vem a partir do momento que você aprende determinada coisa. Eu vi muita gente ao longo da minha vida, vi até hoje vejo, pô, cair naquela armadilha de arrumar um emprego cedo que vai pagar um pouco melhor, mas que não vai, sabe assim, que te leva a uma rua sem saída. Aí você fica preso naquilo ali, passam 3, 4 anos, daqui a pouco aquela galera lá que, pô, eventualmente até foi escolher fazer um mestrado para ganhar R$ 1.500 por mês, enquanto todo mundo está ganhando 3.000, 4.000 e tal, né? Eu passei por isso, tá, gente? Eu, pô, fiz mestrado, doutorado e tal, tinha lá 30 anos de idade, economista, meus amigos todos ganhavam 3, 4 vezes mais do que eu fazia doutorado lá, dedicação exclusiva e tal, né? É isso, né? Acho que vocês têm que definir a trajetória de vocês em cima também disso que eu estou falando, o que vocês vão saber. Acho que esse aqui é o ponto central. E aí nós temos, então, nossos últimos 5 minutos. Né? E, Tiago, só para te dar um contraponto. Este que vos fala, lembra de fita cassete? Eu vendi no bandejão, meu querido. Saída do bandejão, vendi a fita cassete. Então, vendas, como o Renato falou, vendedor, ele está no sangue. Né? Já vendi projeto de decoração de casa noturna. A gente vende, cara. Porque isso constrói uma confiança que você não acredita que você tem no começo da tua vida. Aquele momento, como o Renato falou assim, eu prometi 40 dias. Mal sabia eu. Certo, Renato? Esse momento, 40 dias eu resolvo. Esse momento de confiança absoluta é o que a Fabiana colocou como a necessidade que você precisa criar no ambiente para a pessoa se sentir motivada a se arriscar. E isso, passar por vendas, no meu ponto de vista, aí eu concordo com o Renato, ajuda você a nutrir essa sensação de que você pode. A maioria das empresas que eu conheço é sempre uma briga entre o pessoal que vende e o pessoal que desenvolve, porque o pessoal que desenvolve xinga quem vende porque diz que você não devia ter prometido isso. A Renata está rindo porque ela sabe do que eu estou falando. Ela está ali, a primeira venda técnica do ciclo de desenvolvimento de produto dela é bem isso, né? Certo, Renata? A promessa que o pessoal de vendas fez que agora vocês vão ter que produzir. Está na terceira bolinha do teu processo de desenvolvimento de produto. Primeira venda. E esse é o momento que o Renato falou, prometeu 40 dias. E esse é o momento da verdade, ele é bem tranquilo. Certo? Então a gente abre agora o microfone para vocês fazerem suas considerações finais. Mas só para agradecer esse momento, passou super rápido, pessoal. Obrigado. Não sei se a Larissa, que acompanhou, está aí conectada também, foi uma organização super tranquila. E, gente, vocês estão na direção certa. Como o Renato comentou, quando eu me graduei, esse tipo de debate ele não existia, então vocês estão na direção. Depois eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, mas LinkedIn também. Fiquem à vontade para entrar em contato, que eu acho que essa conversa a gente iniciou, vocês vão digerir muita coisa ao longo da semana, junto com as outras mesas redondas. Quem quiser conversar mais, eu estou à disposição. Obrigada. Pessoal, obrigado, viu, pelo convite. Novamente, sempre bom falar com universitários, tá? que são o futuro do nosso país. Se vocês precisarem, pode contar comigo, tá? Pode contar com o nosso time aqui, de dúvidas,
meio que fazer um onboard aqui, entrar. É que esse negócio da pandemia, o home office ficou muito intenso, né? Principalmente no agronegócio, né? Que às vezes tem gente que nem sabia o que era. Então, o que vocês precisarem também, querer conhecer sobre a empresa, fica à vontade. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn e também o site para vocês aplicarem lá para a gente conversar, tá? A gente está com várias vagas abertas. E último ponto aqui é vocês nunca parar de estudar. Quando você formar, terminar a graduação, mestrado, doutorado, enfim, cara, só foi uma etapa da sua vida. Você nunca vai parar. Se você parar, você vai ser um profissional desatualizado, porque o mundo muda muito rápido. O mais rápido que você é o que o Thiago falou, né? Você tem que ser especialista em algo. Escolhe. Eu tive a oportunidade de descobrir o que eu queria muito cedo. Então, a missão de vocês é descobrir o que vocês querem da vida nesse ponto, assim. E, cara, descobriu, cola em quem sabe, cola em quem foi sucesso naquela área que você escolheu. Eu tenho certeza que você vai sair do A e vai pro B, desculpa, vai do 0, né, pro 1 na sua vida profissional, tá? Beleza? Obrigado, pessoal, boa noite para vocês. Vou deixar meu LinkedIn aqui e também o site da AgroIntel, viu? Obrigado. Opa, minha fala não pode ser diferente, né? Agradecer aí ao Marcos, Fabiano e ao Renato aí, foi uma noite agradável, bacana. Agradecer a Joyce também aí por ter feito a abertura da mesa, né, e tal. A Juliana por ter intermediado o convite. A dica que eu dou para os alunos, né, basicamente, pô, siga o coração de vocês, né, foquem no que vocês gostam de fazer, porque vocês vão ter que fazer isso a vida inteira. Então, porra, evita, porra, se encalacrar em coisa que, porra, não dá prazer para vocês, que vocês não se sintam desafiados, sabe? Porra, a grana vem, né? Eu sei que tem essa pressão, assim, tem maior pressão, porra, eu vou arrumar trabalho, será que vai dar certo? Será que não vai e tal? A grana vem, acredito, ela vem, né? Demora um pouco, vocês vão ficar duras aí no TP e tal, demora um pouco, mas vem, né? Pô, o mercado de trabalho é para quem gosta de trabalhar, tem trabalho, né? Mas para você trabalhar e ficar numa posição bacana, você tem que saber alguma coisa, né? Eu sou suspeito, pô, sou professor, entrei na universidade em 98, alguns de vocês aí deviam estar nascendo nessa época, até hoje não saí, né? Tô lá até hoje e tal, não saí mais, né? Então eu sou suspeito para falar disso, adoro estudar e tal, enfim. Me encontrei naquilo ali, né? E inclusive fiz até o caminho inverso, né? Eu cheguei a ter uma empresa, cheguei a estar no mercado, tive, pô, abrir escritório fora do país, né? Tive casos de sucesso. Isso que o Renato está vivendo agora, eu passei por isso, com a idade parecida com a do Renato, quando eu tinha 25 anos, 24 anos eu comecei e saí quando eu tinha 30, né? Foi quando eu decidi pular para dentro da vida acadêmica de vez mesmo, e tal. Eu tinha terminado o doutorado, estudava spin-offs universitários, né? Então, ajudavam a criar pipeline de fundos de capital de risco. Então, também tinha um doutorado que tinha a ver com aplicações mercadológicas e tal. Então, eu vivi isso de alguma forma. É um movimento fantástico, assim, para quem aí tiver interesse de fazer isso, porra, é maneiro, é desafiador, é muito trabalho, mas é maneiro demais, é muito bacana. E é isso, sigam o coração de vocês. Esse acho que é o recado principal, assim, não se enganem porque o preço chega. Uma hora, cabeceando o travesseiro lá, pô, né, vocês vão perceber que estão se auto-enganando. É isso. Boa noite aí, obrigado, Marcos. Eu que agradeço, gente. Agradeço a cada um das pessoas que vieram aqui hoje, que se dispuseram a participar dessa mesa. Eu gostaria muito das perguntas, né? Também dadas pelos alunos. Muito obrigado e agradecimento muito a participação de todos e todas. Ok? Beijão! Gente, eu vou então encerrar a muito atividade. Feliz. Fala sério, eu sou isso. Poxa, bicho. Eu vou encerrar a atividade, então, a equipe organizadora tem o enorme prazer de agradecer a participação de todos nessa mesa, por ter ocorrido de forma muito boa, e foi realmente muito bom. Uma pena ter que acabar, mas é o horário. Em especial, agradecer os convidados que se disponibilizaram estar aqui, né, aqui com a gente e compartilhar a experiência de vocês, a Fabiana, ao Renato e ao Thiago. Então, agradecer a participação de todos e encerramos a atividade de hoje. Obrigada, gente.